A passagem de hoje é Marcos 14, versículos 22 a 25. Vamos ler juntos. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu, e deu-lhe e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Amém. Ao longo de nossas vidas, muitas vezes experimentamos ser partidos e esmagados. Às vezes por doenças, outras vezes por um colapso financeiro, e outras vezes pela separação de um ente querido, experimentamos a dor de ter os cachos de uva exuberantes de nossa vida serem despedaçados. Perguntas como: por que isso tinha que acontecer justamente comigo? Ou, por que isso só acontece comigo? Surgem em nossa mente. Há momentos em que nossos corações se enchem de uma frustração que não podemos expressar em palavras. No entanto, a passagem de hoje nos diz que esse esmagamento e esse despedaçar não são de forma alguma a destruição, mas sim um processo sagrado para uma nova vida. A passagem de hoje é a famosa passagem da Santa Ceia. Os versículos 22 a 24 são as palavras de instituição que são proclamadas toda vez que celebramos a ceia. Como a Santa Ceia é uma cerimônia instituída pelo próprio Jesus, essas palavras de quando ele a celebrou são palavras que ouvimos e meditamos a cada ceia. No entanto, o versículo 25 da passagem de hoje é provavelmente uma palavra sobre a qual muitas vezes não meditamos profundamente. Vamos ler novamente o versículo 25 de hoje. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Amém. Ao concluir a sagrada última refeição, Jesus termina a ceia com a promessa de não beber mais do fruto da videira, ou seja, do vinho. Ele diz que não o fará até que o reino de Deus venha. O que isso significa? Vamos meditar calmamente sobre essa passagem hoje. Dizem que os mestres do vinho têm um momento que aguardam com a maior tensão, que é o momento em que a colheita termina e a prensagem das uvas começa. A uva em si já é uma fruta bastante doce e deliciosa, não é? No entanto, para que essa uva se transforme em um vinho verdadeiramente valioso, ela deve passar pelo processo de ter sua casca rompida e sua polpa esmagada. Por isso, os mestres do vinho descrevem o suco que flui da uva na prensa não apenas como um líquido, mas como a alma da uva. Assim, ao prensar as uvas, o mestre do vinho não pressiona nem com muita força, nem com muita fraqueza. Se pressionar com muita força, o amargor da semente se mistura. Se pressionar com muita fraqueza, não consegue extrair sabor suficiente. Por isso a prensagem deve ser feita de forma adequada. Esta espera delicada e toque cuidadoso devem ser considerados o segredo para fazer um vinho de verdadeira qualidade. Nossa vida parece ser assim também. Quando somos lançados na prensa da aflição, chamamos isso de destruição. Assim como os grãos de uva estouram, se partem e são esmagados, perdendo sua forma, nós também muitas vezes concluímos precipitadamente que fomos destruídos na prensa da aflição da vida. Mas o agricultor celestial, o Senhor da vinha, Deus, chama esse processo de transformação. A passagem de hoje, no versículo 22, começa com esta expressão: e, comendo eles. Começa com uma frase comum. No entanto, esta refeição comum é o ponto sagrado onde começa a maior prensagem da história da humanidade. Jesus sabia que ele era o cacho de uvas prestes a entrar na prensa. Por isso, naquela ceia, Jesus partiu o pão e, dando-o aos seus discípulos, disse: Tomai, comei, e também isto é o meu corpo. E depois da ceia, ele tomou o cálice, deu graças e disse o seguinte. Vamos ler juntos as palavras do versículo 24. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Amém. Aqui,
A expressão "o sangue do Novo Testamento" é uma expressão que nos lembra o evento do Êxodo no Antigo Testamento. Quando os israelitas foram libertados do Egito, eles passaram o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas para que o anjo da morte passasse por cima, não é mesmo? Qual é a festa que comemora esse evento? É a Páscoa. Ele está dizendo estas palavras enquanto celebra a refeição da Páscoa. Jesus serve o cálice de vinho aos seus discípulos e proclama que este é o seu sangue, o sangue do Novo Testamento. O que isso significa é que Jesus está revelando que ele é o protagonista da Páscoa. Na tradição judaica, disse que se bebem 4 cálices de vinho significativos na Páscoa. Cada cálice simboliza uma promessa de salvação de Deus, e um desses cálices é chamado de Cálice da Redenção. O reformador João Calvino disse que quando bebemos o vinho da ceia, não estamos simplesmente lembrando um evento passado, mas através da obra do Espírito Santo, estamos participando de fato da força vital de Cristo que está aqui e agora. Ou seja, assim como o vinho entra em nosso corpo e se decompõe em nutrientes, tornando-se parte do nosso sangue ou de algo dentro de nós, o sangue do Novo Testamento de Jesus flui pelas veias de nossa alma. O pão e o cálice que participamos na Santa Ceia não são apenas pequenos pedaços de comida, mas são absorvidos em nós como o corpo espiritual de Jesus, o sangue espiritual de Jesus, o alimento sagrado que foi partido por mim e que expia os meus pecados. Assim, o problema do pecado foi resolvido para nós, e podemos continuar a caminhar na vida de hoje como salvos. O pão, o corpo partido do Senhor, e o vinho, o sangue derramado do Senhor, eram os alimentos da Santa Ceia. Uma mesa de refeição muito comum tornou-se uma mesa de refeição muito sagrada. Só isso já é uma revelação verdadeiramente surpreendente. No entanto, depois de compartilhar a comida, o Senhor faz uma declaração surpreendente de que não beberá mais. Por que ele diria isso de repente? Isso sugere quão terrível seria o sofrimento que o Senhor estava prestes a enfrentar e, ao mesmo tempo, promete um reencontro glorioso após esse sofrimento. Ou seja, a Santa Ceia não fala apenas do sofrimento do corpo partido e do sangue derramado do Senhor, mas também da vitória gloriosa além desse sofrimento, da esperança do reino que devemos finalmente contemplar, o reino de Deus, tornando-se uma refeição sagrada que contém essa esperança. O sofrimento que experimentamos nesta terra, os momentos de sermos partidos e esmagados, são tempos de espera por um novo começo. É como o período sagrado de separação de uma noiva, esperando por seu noivo, um tempo de espera da noiva pelo noivo. A razão pela qual meditamos sobre a morte do Senhor e nos entristecemos durante a Quaresma é porque ele foi partido e esmagado por nós. Mas, ao mesmo tempo, a razão pela qual não perdemos a esperança é porque ele voltará para erguer conosco o cálice do banquete. No solene banquete do Senhor, ele nos fala novamente não apenas do sofrimento e da morte, mas também do núcleo do Evangelho, a ressurreição. Portanto, no versículo 25, a expressão sobre a qual devemos meditar com interesse é: até aquele dia em que o beber novo. Isso não significa simplesmente que virá mais tarde no tempo. Significa o dia em que beberemos a bebida da vitória, desfrutada após a conquista do pecado e da morte, algo, qualitativamente, completamente diferente. Pouco antes de entregar seu espírito na cruz, o Senhor proclamou: está consumado, não é? Esta declaração significa para nós que o suco da uva foi completamente esvaziado e agora resta apenas a maturação. O cristão vive no tempo do já e ainda não. O Senhor já venceu, mas nós ainda vivemos uma vida enxugando as lágrimas desta terra. No entanto, a palavra do Senhor nos garante um futuro certo. Assim, toda vez que experimentamos a ceia, devemos, juntamente com o sacrifício do Senhor que nos perdoou os pecados e nos libertou pela salvação, ansiar pelo dia da vitória em que beberemos o vinho novo.
disse que um missionário, enquanto sofria torturas terríveis em uma prisão em Mianmar, exclamou: "O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus." Ele gritou isso porque, mesmo no momento de sofrimento em que sua vida estava sendo partida e esmagada, ele viu o novo vinho do Evangelho que fluiria na terra de Mianmar. O futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Amados, vocês sentem que suas vidas estão em uma prensa? Vocês estão carregando uma vida pesada, caminhando por uma estrada de sofrimento onde o corpo e a mente são partidos e esmagados. Nossa vida deve ser partida e esmagada junto com o Senhor. Como o Senhor, ao passar pela cruz, abriu o caminho da vitória da ressurreição e de uma nova vida, é natural que também sejamos esmagados e partidos com Ele. Mas o importante é que o dia de beber o vinho novo está se aproximando de nós. Quando somos partidos e esmagados na vida, não é de forma alguma porque Deus quer nos destruir. É um processo sagrado para nos moldar no ser mais perfumado. Estamos na Quaresma. Lembremo-nos hoje daquela mesa sagrada compartilhada com os discípulos naquele cenáculo escuro há 2000 anos e da promessa da videira. Creio que o Senhor nos guiará com passos de fé e coragem, para além do cálice amargo do sofrimento, em direção ao novo vinho glorioso da vitória final. Que hoje possamos caminhar nessa meditação e fé sagrada. Em nome do Senhor, eu os abençoo.